Olá, bom dia. Seja bem-vindo à Videorevista Bem-Estar. Hoje nós vamos trazer um assunto que, de qualquer maneira, seja você pessoa física ou jurídica, nós vamos falar um pouco mais de pessoa jurídica, mas de qualquer maneira é um assunto sério, que preocupa e que merece toda a nossa atenção. Nós vamos falar sobre contratos, a importância do contrato, a importância do bom contrato e quantas dores de cabeça um mau contrato, um contrato mal elaborado, unilateral, poderá trazer para aquele que assinou este contrato se comprometendo a uma determinada coisa. Então, para isso, nós estamos aqui com o Dr. Dinarte Bittencourt. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. O doutor é advogado especializado nesta área e eu gostaria, doutor, que o senhor explicasse para quem está nos vendo, afinal, assim, o que são, primeiro todo mundo sabe o que é contrato, mas assim, qual a importância jurídica, eu diria, de um contrato? Olha, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez aqueles que nos acompanham, Claro. né? E nós temos percebido aí que o aumento no interesse nesse tipo de questão está aumentando bastante. É verdade. Né? É verdade. Então, eu queria assim iniciar, né, falar sobre contrato, sobre talvez o que eu enxergo como a raiz do problema. Tá, vamos lá. Existe um ditado, né, que muita gente ainda tem as suas relações, sejam relações pessoais, sejam relações empresariais, Sim. no fio do bigode, né? Então, as pessoas dizem assim, eu combinei, está combinado, né? Comigo é assim, então o que eu falo eu não preciso assinar nada e eu também confio nas pessoas, né? Mas isso realmente é um problema muito grande. Por quê? Não que nós... Até tem um provérbio bíblico que fala que nós devemos confiar como as pombas e desconfiar como a serpente. Quer dizer, é um equilíbrio, nós não vamos ficar também desconfiando de tudo e de todos, porque senão a gente não vive. Claro, né? Mas se resguardar de qualquer surpresa, né? Então, nós precisamos, na medida do possível, aquilo que nós temos no relacionamento, colocar num papel. Certo. Né? Há pouco tempo eu atendi um cliente jovem, né? Já tinha lá uma fazenda, tinha bens, né? E ele ia casar, né? E perguntou, e como é que eu faço, tal, né? Falei, faz um contrato nupcial, né? Claro. Se não der certo o casamento, a esposa dele tem direito a pelo menos uma casa. Ela não vai ter direito ao patrimônio todo que ele já tinha antes de casar. Certo. Mas ela não vai sair também, né? Então veja, uma relação pessoal, né? E não é ofensivo, né, doutor? Não é ofensivo. Inclusive para preservar a própria relação, não ficar discutindo depois uma coisa que podia ter sido resolvida. Preserva uma segurança pessoal, jurídica, né? Porque lá na frente não vai discutir, mas isso, mas aquilo. Sim, né? claro. Então, nas relações, e olha, todos nós, toda hora, nós vamos abrir uma conta bancária, nós assinamos um contrato. Pois é. Nós vamos comprar um produto em qualquer loja, nós temos um contrato ao menos verbal, né? E isso é uma diferença muito importante, porque às vezes as pessoas acham que o contrato, só existe contrato escrito, mas existe o contrato verbal também. Né? O problema do contrato verbal é provar depois o que foi combinado. Né? Mas existe o contrato verbal. Né? Então, agora, um outro problema é o seguinte, até eu pergunto para você, né, na sua opinião, para a gente mostrar para aquele que nos acompanha. Né? Certo. O que é pior? Não termos um contrato ou fazermos um contrato copiado da internet? Nem sei o que é pior, mas talvez o copiado da internet, inclusive porque ele vai dar margem à opção de discussões. Né? Então a pessoa imagina uma situação, vai lá, digita no Google, né? Acha que aquele contrato serve para ela. E o Google dá esses exemplos, né? Então é perigoso. Então é perigoso, cada caso é um caso, tem as suas especificidades, tem que colocar, pensar, discutir entre aqueles que estão contratando, cada cláusula. O momento é agora, o momento que está começando uma relação,
seja pessoal, comercial, empresarial, o momento é de discutir agora. Inclusive, E aí assim, as cláusulas... doutor, já interrompendo aqui, né? Mas diz assim, dentro de uma empresa, tudo começa, por exemplo, se for existe um contrato social, né? Que é um contrato que compõe ou não duas pessoas. Hoje pode-se fazer que não seja uma sociedade e tal, mas de qualquer maneira existe um contrato social que inclusive garante o bom andamento de tudo isso. Quantos tipos de contratos? Só para a gente ter uma ideia, por exemplo, empresarialmente, citando alguns mais importantes. Olha, abrir uma empresa é o chamado contrato social. Claro, né? certo, contrato então social. Eu tenho que registrar esse contrato na junta comercial. Né? No caso das sociedades de advogado, nós registramos os nossos contratos da nossa empresa de advocacia, assim chamar, na ordem dos advogados. Mas a maioria dos contratos são registrados na junta comercial. Tá? Contrato social. Né? Certo. Depois tem contrato de compra e venda, né? Contrato de parceria, contrato de fornecimento de equipamentos, contrato de prestação de serviço. No caso, por exemplo, um advogado, um contador, um economista, ele presta um serviço para o seu tomador. Né? Então, em que condições esse serviço vai ser prestado? Qual o valor? Até quando? Qual o prazo de vigência? No caso de rescisão, vai ter multa, não vai ter? Né? Então, assim, são muitas as possibilidades que nós temos aí para falar do contrato. Mas o que a gente quer deixar bem claro, né, é essa importância. Não é que a gente vai desconfiar de todos, né? Sim, claro. Mas coloque ali, evita problemas futuros e não copiem contratos. Às vezes alguém vai dizer assim, mas um contrato bem feito custa muito caro, né? Mas não queiram saber o problema lá na frente de um contrato mal feito ou da falta de um contrato que vai ficar muito mais caro. Verdade. Melhor se resguardar de qualquer maneira, né? Melhor se resguardar. Porque hoje em dia, assim, nas relações empresariais, mesmo a partir, por exemplo, hoje tem gente que existe um contrato normal, trabalhista, mas tem muitas coisas que podem ser próprias de uma determinada relação trabalhista. Por exemplo, comissão. Outro dia uma pessoa comentou comigo a respeito do problema do comissionamento, que deu maior confusão. Porque assim, fizeram o contrato normal, uma pessoa, não vou citar, mas é uma pessoa que eu conheço bem, ela fez um contrato padrão, assim, né? Mas acertou a comissão por trás de tudo aquilo, por fora. E aí estava desesperado, porque aí virou uma reclamatória, tá? Ele guardou alguns recibos, o que o compromete também, porque aquilo é transformado em tudo que acarreta em cima de um pagamento trabalhista, né? Então, os contratos trabalhistas costumam fazer o seguinte, as pessoas simplesmente colocam na carteira de trabalho, que ali na carteira de trabalho tem um padrão ali de contrato. Padrãozinho, de uma páginazinha, né? Mas você vai contratar um vendedor, por exemplo. Tem a questão da comissão, participação nos resultados. Você vai contratar um executivo para administrar. Então tem que colocar as situações, as responsabilidades no contrato mais especificado. E um outro detalhe também, né? Que nós não estamos entrando assim em detalhes contrato por contrato. Não. É uma ideia da importância do contrato para a pessoa física e jurídica, pessoas físicas, especialmente. Mas um outro ponto também que eu sempre costumo chamar atenção, né, para os meus clientes, é que nós precisamos ter um arquivo, seja em casa ou seja na empresa, para guardar esses contratos. Porque às vezes eu faço um contrato hoje, daqui um ano mudou algum ponto e eu vou fazer um aditivo. Certo, daqui 2 anos, outro aditivo. Importante. Daqui 2 anos eu não sei nem qual que é o histórico daquela contratação. Sim. Então eu tenho que guardar isso com cópias, ter o fio da meada em relação ao que eu contratei lá atrás. Contrato bancário, por exemplo. Nós conseguimos aí recuperar valores significativos em relação a contratos bancários. Mas como que eu vou fazer isso? Eu preciso saber o que eu contratei há 5 anos com o banco. A história desse relacionamento está no contrato. A história está ali. Né? Entendi. Então precisamos fazer um bom contrato, nós precisamos não usar padrões, né? Cada caso é um caso,
e arquivar bem o histórico dessa contratação que nós fizemos. Certo. Então, gente, eu penso o seguinte, eu penso ouvindo o doutor falar, que a melhor ideia ainda, doutor, é ter um advogado que, se não for uma consultoria ou uma assessoria contratada mensalmente, etc., mas pode-se fazer até diante de uma determinada situação, não é isso? Né? Então, sempre é bom, nós vivemos repetindo isso aqui nas entrevistas, mas eu penso assim mesmo, você vai pensar também. Assim, quando a gente vai ao médico, a gente vai no especialista para cuidar do ouvido, não vai no clínico geral, né? O clínico geral nos manda lá para o otorrino. Então, a gente precisa resolver a questão de um contrato, é sério, é a sua empresa ou a sua pessoa física, é contatar um advogado, comprar essa assessoria. Obviamente isso é um investimento, mas é uma segurança jurídica, né, doutor? Exatamente. Eu respeito muito e tenho muitos contadores como parceiro do meu trabalho. Perfeito. Então, só que é o seguinte, a formação do contador é para cuidar da contabilidade. Certo. A formação do advogado é jurídica, para cuidar, dentre outras coisas, de um contrato, dos princípios envolvendo um contrato. Então, não dá, é aquela coisa, usando o seu exemplo, nós estamos lá com dor de barriga, em vez de ir ao médico, nós vamos na farmácia e não pedir um remedinho. Piorou, porque é perigoso, talvez. Então, não adianta contador, por bem intencionado que ele esteja, ele não tem a formação que um advogado tem para fazer um bom contrato. Perfeitamente. Não estou dizendo para mim e para outro, é de uma maneira geral. Claro, né? Sem dúvida. Então, cada profissional ele estudou para uma determinada situação. Gente, é isso. Fica a dica. E continue assistindo a gente na Vídeo Revista Bem-Estar. Se você gostou desse conteúdo, dá um like aqui, corre lá no canal, se inscreva no canal do doutor, né, doutor? Sim, se inscreva, ajude a gente a fazer crescer esse tipo de informação. Nós sabemos que o público está melhorando, mas você pode nos ajudar. Combinado? Muito obrigado e até a próxima.